Hey Diamonds! Sejam todos muito bem-vindos ao Destina Talks. Hoje a gente está com um convidado inusitado. Eu vou fazer questão de ele se apresentar. Que chique. Por ser inusitado e por você fazer questão de me apresentar, eu só posso dizer algumas coisas. Eu sou uma pessoa muito legal. Não conheço, mas já estou amando esse projeto. Mais do que isso, verdades serão ditas e mensagens serão passadas. A única coisa que eu posso dizer de mim é isso. Alguém que gosta de contar boas histórias a partir da minha história e trocar com pessoas que eu não conheço e passo a conhecer nesse momento. Então, acho que a minha introdução, ela vai vir no decorrer das perguntas. Seja bem-vindo. Para quem está te vendo pela primeira vez, quem é você em uma frase? Ambicioso. Nossa, gostei. Eu gosto dessa frase. Eu gosto também. Eu acho que a ambição é uma coisa fundamental. O esperma já é ambicioso, né? Para ele chegar lá, ele tem que ser... Eu cheguei primeiro. Eu falei sobre isso no livro. É isso? Eu não li. Acabei de dizer. Ainda bem que eu falei que eu não conheço. Mas a ambição foi sempre algo que me motivou. Eu fui entender isso anos depois. E hoje eu sei que eu sempre tive. E pretendo manter. E trabalho para manter. Acho que ambição seria uma palavra bem conceitual sobre a minha personalidade. Que demais. Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria? Eu sei que você tem dentro do seu repertório vários artistas. Mas eu quero saber, que trilha te define? A trilha que me define, e porque eu gosto muito, né? Quando você nasce numa cultura urbana, vem de um processo periférico, a poesia que mais acompanhou até por acesso de história foi o hip hop, né? O rap, ele tá sempre ali muito presente. E é uma poesia que relata, né? Como dizem alguns, é a CNN, né? O noticiário da quebrada é o rap. Que contam as histórias, que trafega a verdade da parte das pessoas. E uma das músicas, assim, que é somada à música e ao artista, que eu fui entender ele anos depois também, porque ele sempre falou muito de negócios, nesse lugar da ambição e conquista, mas sempre prevaleceu na mensagem dele o autoconhecimento e a autoestima dentro desse lugar, que é o Jay-Z, e a música é Public Service Announcement, que a frase é Allow me to introduce myself. Eu acho que toda vez que eu me vejo em alguma circunstância nova, eu tenho a oportunidade de chegar para a pessoa e falar assim, me permita me reintroduzir a você. E muitas vezes isso acaba sendo comigo mesmo. Quando eu olho para trás e falo, caraca, é você, foi você. Tanto de coisas boas quanto coisas ruins. Né? Então, é uma trilha sonora que é Public Service Announcement, mas eu diria que tem outras músicas deles, enfim. Mas é o rap. Isso se tratando de um lugar que eu fui entender depois, e o depois de eu entender isso é quando eu tenho o inglês. Antes disso, era muito mais no flow. E aí, por assim dizer, a que eu cresci e convivi e realmente falou muito sobre a minha trajetória de vida é O Homem na Estrada, de Racionais MCs. Ótima. Porque é sobre caminhada, né? Então, acho que essas duas faixas, esses dois lugares da cultura urbana global, no sentido, e que aí a vida também me deu o privilégio de, não com os dois, né? Com o Mano Brown, sim, a gente tá sempre junto, como amigos. O Jay-Z só em algumas ocasiões, mas deu poder falar, aquele cara que eu ouvia, hoje eu falo com ele. Então isso também entra nesse lugar da estrada, com a música dos Racionais, de poder entender minha trajetória. E allow me to reintroduce myself, e dos lugares que eu entro e pela ambição tento entrar e consigo. E ali as pessoas perguntam, eu tenho que ali fazer minha introdução. Você já compôs em algum momento? Nada, mulher. Isso, minha coisa de música, eu sou bastidor. Eu sou a melhor composição de case, caixa, escada, luz. Eu sou dessa galera aqui. Mas por trás das câmeras. Mas que trabalha bastante. Eu sempre fui bastidor. Eu acho que minha composição... Não, nunca compus, não. Eu não, nem tentaria. Vamos pensar, né? Quem sabe mais na frente. Não, mulher, fala isso não. Ainda. Eu sei, mas acho difícil. Eu admiro muito quem consegue compor, porque é um encontro de fatores muito interessantes. Das composições verdadeiras e naturais, não as programadas, né?
Mas não. Eu tenho muitos amigos que compõem muito bem, então eu prefiro deixar para eles. Cada um sabe do que sabe fazer bem. Isso, exatamente, Perfeito. exatamente. A ambição, ela sempre traduziu aquilo que você acredita que significa para você hoje? Ou mudou de conceito? Boa pergunta. Eu acho que não sempre, porque eu me considero uma pessoa que tive muitas transformações, né? Não, eu acho que não. Porque aí nesse lugar eu tenho a fé. Eu acho que a fé é esse lugar que vem antes dessa ambição, né? Sobre caminhar, sobre acreditar que as coisas positivas, as coisas boas, e até quando as coisas ruins acontecem, você ainda tem um lugar para seguir que não é tão terreno, não é tão tangível. Tá, aí sim eu acho que tá nesse lugar da essência. A ambição, eu acho que ela é o ponto prático de tanta fé, digamos assim. Fé em mim mesmo, inclusive, para que eu possa trabalhar essa ambição com segurança, né? Com cuidado, com organização, para ela não se transformar em ganância. Então, sim, eu diria que a ambição não consegue ter essa essência de um todo meu, não. Você sempre acreditou nos seus sonhos? E quais eram esses sonhos lá atrás? Mulher do céu, o único sonho que eu sempre tive, e eu gosto de lembrar dele porque eu lembro que eu tinha 12 anos de idade quando eu tive essa frase na minha casa com a minha família, numa reunião de família, eu falei, eu vou ser rico, eu quero ser rico, e eu quero melhorar a minha vida e vou tentar melhorar de vocês. Eu mandei um tentar. Nem me coloquei na obrigação. Vai que... E aí, quando eu vejo que tudo isso aconteceu, obviamente com muito trabalho, municiado nessa ambição, eu entendi que o único sonho realmente que eu tive na vida foi poder acordar sem despertador. O único. Todo o restante, assim, que até que existam, né? Do tipo, eu sonho isso, aquilo outro. Mas eu quando estou na ocasião, eu falo, não, isso não era sonho, isso era só um desejo. Isso não é sonho de fato. Até porque eu não acredito muito em sonhar. Eu acho que sonhar é bom, mas demais vira pesadelo, sabe assim? Então, quando você tem um processo de vida de ter que lutar por isso e correr atrás, não dá tempo de sonhar. Né? É como se você colocasse ali, o operário dorme pouco. Então, a hora que ele vai começar a sonhar, ele já tá acordando. Você acha que o tempo ele é diferente de pessoas, por exemplo, como eu e você? Muito diferente. Porque a régua de valor é diferente, assim como o tempo. Mas é interessante porque a durabilidade do nosso tempo é maior para aqueles que nasceram com as vantagens de ter o tempo corrido já organizado, a famosa palavra de ser herdeiro de algum fator, principalmente capital. Eu defino, ou nasceu em berço de ouro, ou tem que trabalhar e acumular em um determinado tempo. Isso. É diferente o tempo, porque a todo tempo você não tá só por você. Então é como se você andasse em 3 pistas ao mesmo tempo, né? Então, por mais que eu tenha a mesma velocidade que a sua, no final eu vou estar mais cansado. Então, em vários momentos você tem que intercalar isso. Então, e por ser diferente esse tempo, é importante não querer correr. Então eu vou usar o despertador, mas eu não espero que ele toque durante muito tempo. Exatamente. Porque se você correr demais, como você tem muitas vias para correr atrás, né, desse processo de construção e luta, e depois para manter tudo isso, você vai ficar cansado. Ou você não vai conseguir aproveitar, ou você vai conseguir coisas que você vai querer pagar para anular esses lugares de verdade, para você nem lembrar, como se fosse traumas do passado. Então, eu diria que o tempo, sim, ele é mais intenso e provoca mais, para você trabalhar mais, mas ele é mais duradouro se você não corre. Por isso que eu não corro atrás do tempo. Faz sentido, é uma filosofia de vida. Eu não corro atrás do tempo. O tempo, vamos caminhar, mas correr atrás de você eu não vou, não. Tá bom. Falando em passado, qual cheiro ou memória te lembra da sua infância? Infância é barro, mas não é um barro do chão, é que lá na minha casa, meu pai, a gente comprou um terreno com uma casa com 2 cômodos. Depois meus amigos chamavam de mansão do gueto. Mas no começo era uma casa, era um terreno com uma casinha de 3 cômodos, 4 com banheiro, né? E aí era tijolinho baiano. E como eram casas muito antigas de periferia de São Paulo, não existia cimento. Década de 70 para 80, o cimento era uma coisa muito cara no Brasil. Então eram casas que você tinha pouco cimento e também a areia era caro, areia de construção civil, e era feito com barro.
porque na verdade era uma terra peneirada, digamos assim. Então o tijolinho baiano, que era um tijolinho pequenininho, que aí existe até hoje, é muito famoso em grandes construções, inclusive. Eu lembro disso porque eu tinha que comprar o tijolinho baiano pro meu pai. Meu pai fez a gente desmontar um cômodo da casa, 2, e reconstruir, que aí a casa foi aumentando, reutilizando o tijolinho baiano. E aquele tijolo, por ser de barro, ele tem um cheiro. Então, meu cheiro de infância é eu tendo que limpar tijolo. Tá aqui impregnado até hoje. Até hoje, para reutilizar. Mas então, é uma memória boa. É uma memória boa, sim, é uma memória boa. É uma memória boa porque eu aprendi a construir, né? Tá. De algum jeito, meu pai, ele me colocou de ajudante de pedreiro e eu tive a melhor sala de aula da vida, que é quer ter, constrói. Não só a casa, mas a vida, né? Hoje eu uso numa metáfora, hoje eu filosofo nesse lugar. Mas na época eu tava puto da vida com meu pai, porque eu tinha que voltar da escola e limpar tijolo. Tá. E se precisasse hoje ser ajudante de pedreiro? Eu não ia querer, não. Não? Não. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Eu lembro do cheiro bom, mas não tenho saudade nenhuma. Muito bom. Não quero não. Aliás, eu não quero porque... uma vez eu até conversei isso com o Brown, né? Aquela frase, sou da favela, se tiver que voltar da favela, eu volto de cabeça erguida. Eu não quero voltar, não. Tá. Eu não quero voltar, não. Pelo contrário. Por quê? Porque não é legal. Tá bom. Não é legal. Não é legal. É amoroso, é aconchegante, porque você tem pessoas. Mas é escasso? É escasso, e escassez nunca é legal. Eu prefiro uma piscina do que uma laje. Ok. Ah, mas aí e a laje? A laje é legal. Né? É que nem gringo quando vem pro Brasil, quer ir na favela para passear, ele não quer morar lá. Isso é um fator interessante, porque nessa ideia de glorificar o gueto, glorificar as periferias, glorificar a favela, fica escondido um lugar da pessoa não se perceber tanto pela tentativa de vencer e ir pro asfalto, como também de falar, não, aqui tá beleza. E esse beleza, ele é íntegro, porque você tem esse amor humano. Mas ele é mascarado, porque ele é muito mascarado, porque você tá literalmente falando de... na minha casa tinha fossa, entendeu? Eu lembro do tijolinho baiano como um lugar positivo de construção, mas se eu tiver que lembrar das coisas ruins, não, são situações muito ruins. Então, quando você mora na periferia, quando você cresce na periferia, você tem muito amor e muita alegria por conta das pessoas, não por conta das condições. Tá bom. Um ônibus lotado não é legal. Eu gostaria que todo mundo que acorda às 5 da manhã para trabalhar não tivesse que pegar um ônibus lotado. Então, essa glorificação, ela é bonita para se dizer. Mas a gente tem que respeitar quem está lá todo dia sofrendo, lidando com isso, num lugar melhor. E isso se estende quando a gente fala e vai para um lugar quando o mundo glorifica e fala da África, mas nunca foi para lá para entender o que está acontecendo até hoje. E aí, eu acho legal, ou eu me sinto um afrodescendente, não sei o quê. Existe uma manipulação grande, inclusive, da mídia do que é vendido. Tem esses dois parâmetros, esses dois lugares. Isso eu não acho legal. Recentemente eu fui para Joanesburgo, passei uma semana não, 4 dias lá, e eu fiquei muito em choque com o que eu vi. Né? E eu tive uma conversa com várias pessoas locais. Tenho sempre essa mania de conhecer pessoas. O que você foi fazer por lá? Eu não sou curiosa, Eu fui fazer 2 coisas muito interessantes. E com toda a tranquilidade eu posso falar isso, porque eu acho que isso de alguma maneira tem a ver com as primeiras perguntas. Eu estava voltando pro Brasil, estava em Nova York, encontrei com um amigo que a gente marcou de encontrar na estação de trem, indo pro aeroporto. Eu sabia que ele estava indo para Joanesburgo, depois ele ia para Cape Town. Ele, vamos comigo. Eu falei, caraca, bicho, sério. Eu literalmente, na estação de trem, mudei a minha passagem e fui para Joanesburgo. Essa liberdade de poder fazer isso... Hoje é tipo assim, tá tudo certo. Reconhecer e viver isso é tão importante quanto. Ainda mais quando você faz isso com um amigo. Remete ao celebrar durante a jornada. Exatamente. E aí lá, eu já tinha ido para Joanesburgo, ocasiões, quando eu fiz conexão, inclusive, para Angola e para Moçambique. E eu não fiquei na cidade, foi só um dia. Dessa vez eu falei, legal, que aí eu vou ficar um pouco lá. E esse meu amigo, ele é fotógrafo, Anderson Zaca. E aí a gente meio que quis, né, ter ali um movimento cultural. E foi interessante, porque eu falava com ele, mora nos Estados Unidos, né? Ele já é americano, muitos anos, é brasileiro, mas já é naturalizado. E aí eu falei, cara, você vai ver um negócio diferente, Brooklyn é legal. Não é bem assim. E ele ficou em choque. Foi os primeiros choques que eu tive nas primeiras vezes que eu fui pra África, muitos anos atrás, década de 90, que melhorou muita coisa. Mas, quando eu me deparo com Joanesburgo na situação que eu vi, vendo aquelas pessoas naquela ocasião, naquela situação, como um todo,
e as diferenças do estilo apartheid é bem chocante, complicado e difícil. É por isso que eu digo, quando colocam esse lugar de que beleza, que lindeza que é a África, o africano e tudo mais, mas vai lá. Não, mas eu não. É completamente diferente. Vai lá. Eu fui há 9 anos atrás e eu vi pessoas ainda em lugar servindo e pessoas em lugar de prestígio, mas tinha uma energia muito ainda dessa separação. É muito complicado. Né? Dessa segregação. E aí entra uma coisa interessante, né? Porque que aí é uma coisa muito complexa, mas no final o que a gente está dizendo é, eu conversando com uma amiga, não amiga, conhecida, hoje é amiga, mas a gente se conheceu nessa ocasião, ela falou, acho que 13% da população sul-africana são brancos, muitos deles descendentes ingleses e tudo mais. Eu falei, e a economia? Ela falou assim, também fica com eles. com 13%. Aí é ruim, é triste, é chocante. Mas entra nesse lugar do que eu fui fazer lá. E também, somado a isso, ele queria muito ir pra Soweto. Eu falei, cara, aí entra aquilo que eu te falei antes. Eu não tenho vontade de ficar visitando gueto pra gueto, porque eu cresci em um. E aí a gente foi jogar golfe. Que divertido, pouca coisa. A gente foi ali. Eu falei, mano, eu tô em Joanesburgo, jogando golfe, tá sensacional. Vamos aproveitar essa deixa de lifestyle. O que você faz hoje no seu dia a dia que deixaria as pessoas assim surpreendidas, assim, nada tão óbvio? Nada tão óbvio. Se eu usar, eu acho que eu teria que jogar golfe durante a semana. É chique. Não é? É uma liberdade, durante a semana. É uma liberdade, porque você ter tempo pra jogar golfe, que demora. Um jogo demora 4 horas. Então, toda semana eu jogo 2 vezes. E uma delas no meio da semana ou na sexta-feira. Depende dos amigos quando eu encontro pra jogar. Mas e muitas pessoas falam assim, mano, não acredito. Primeiro se chocam com o esporte. Sim. Depois, como assim? Depois, mas peraí. E depois tem o mais legal, que é tipo assim, cara, o Herbert, ele é milionário, ele joga golfe. E não é, porque eu jogo golfe fazendo negócio. Então, continua meu... É um ambiente estratégico. Estratégico. Mas acho que seria, no meu cotidiano, talvez, o golfe. Agora me conta aqui, por que você não tem TikTok? Porque eu odeio rede social. O meu Instagram, ele é fechado de poucas pessoas e todo mundo que me pede pra seguir, eu tenho que ver quem é, se eu aceito ou não. Eu sou... E não é porque eu nasci no offline, não. É porque coisas boas não são públicas. Ok. Né? Você não tem dinheiro na esquina. Você não tem felicidade de graça na esquina. Você não tem... Quando você vê uma família na esquina morando na rua, não é uma coisa boa. Eles são sem teto. A família boa, você não vê morando na esquina, ela está em algum lugar fechado. Ok. Então eu não tenho rede social porque eu não gosto. Entendo como uma ferramenta atual de um momento cotidiano, trabalho, de impulsionamento. Minha mãe tem Instagram, adora, faz os posts dela lá. Tem seu lugar. Ok. Mas não é pra mim, não é pra mim. E eu sempre gosto de ser um pouco tudo contra também, né? Eu sou igual. Então aí pra mim, quando a pessoa fala, como assim você... Eu já cancelei 3 contas de Instagram. Uma delas tinha mais de não sei quantos, 20 e tantos mil seguidores, e eu falei, cancela. E o meu exercício, que eu tô quase cancelando a que eu tenho agora, é de eu falar assim, eu não sou dependente. Ok. De uma coisa que hoje é muito dependência, né? Mas o LinkedIn você não vai deletar, né? Eu provavelmente vou em algum momento, porque o LinkedIn virou Facebook de gente que quer se mostrar. Porque as coisas que são feitas, elas são realizadas, elas não são faladas. E aí as redes sociais é muita falácia. Em proporção. Não tô dizendo que tudo que tá lá é ruim, pelo contrário. Muita coisa muito boa. Mas, enfim, do modo geral, eu não tenho TikTok, jamais teria, nunca tive Twitter, que hoje é X, sei lá que nome que é. Mas eu nunca me dei bem com rede social. Tá bom. E a tendência é cada vez menos. Inclusive do LinkedIn. A gente vai ser difícil te achar. Não, porque aí eu costumo dizer para as pessoas assim, mas como é que te acha? Eu falo, dá um Google. Dá um Google. Dá um Google. E agora com o EA, então, acha. A gente vai achar. Acha. Dependendo da geração Z, a gente acha. Acha. E aí tem uma rede social, que naturalmente também é uma rede social, que antigamente não existia. Qual é? Que é o WhatsApp, que acaba sendo uma rede social, não de posts ou coisas, mas sobre relacionar. Você gosta de trocar e-mails? Eu gosto de trocar ideias, e-mails, mensagens, eu gosto, eu sou muito dessa troca. Tá. Então, quando a gente fala, por que você não troca na internet? Porque, sei lá, eu tenho acho que 5 mil seguidores, alguma coisa assim. 4 mil, logo cacetada.
Sigam ele, tá? Mentira. Não segue não, porque eu sou ruim. Eu não dou conteúdo nenhum. Eu sou muito zero conteúdo. Aí eu posto coisa que eu quero. Se eu bato foto dessa planta aqui e a pessoa fala, mas o que você quis passar mensagem? Nenhuma. Então, quando eu falo de que eu gosto de conectar com pessoas, tá relacionado, tipo assim, tô trocando ideia com uma pessoa, ou tô ligando pra ela, ou tô encontrando com essa pessoa. Outro formato, né? Eu gosto mais desse formato, que você realmente conecta, não só a mensagem como a pessoa. No amplo, no joga-rede, ver que peixe que vem, tipo, né, falar, tem gente que fica falando na internet como que se todo mundo que estivesse seguindo quisesse ouvir ou está ouvindo. E nem todo mundo está ouvindo ou quer ouvir. Ou manda um recado para a pessoa de Angola, mas os seguidores dele é do Brasil. Ninguém de Angola tá vendo. Ah, Herbert, mas aí você tem que pensar em proporção. Que se uma pessoa que precisava ver viu, lindo, eu também acho isso ótimo. Então, a tecnologia vai com você até onde? Até quando ela não é sobre mim. Tá bom? É sobre o que você faz. É sobre o que eu faço. Aí, ó, essa frase é boa. Porque as pessoas usam tecnologia como que se a tecnologia fizesse delas uma pessoa. Ok. Eu falo, não. Você é minha funcionária, não sou eu que sou o seu funcionário. É como se a pessoa falasse assim, para eu existir, eu tenho que ter. Eu falo, não, eu tenho que ser, depois eu vou ter. E aí eu não deixo a tecnologia estar nesse lugar. Entendi. De frente, entendeu? Mas isso tudo dizendo que eu entendo como ferramenta, como entretenimento, é maravilhoso. Tem gente que fica ali horas ali e tá tudo certo, né? Pesquisa já demonstra o quanto isso pode ser bom ou ruim, mas aí eu acho que vai muito de cada um se identificar. A dosagem, o formato que funciona para cada um, né? Eu prefiro não, por saber a ferramenta como ela é, lógico, e ser intenso como eu sou, estar viciado num lugar que vai me tirar de outros. Tipo, eu tenho uma lógica minha que é ler pelo menos 12 livros por ano. Se eu fico na internet, eu não vou ler 12 livros por ano. Ok. Aí não é legal. A lista já tá encerrada ou dá para colocar o meu? Olha, para eu não ser mentiroso diante das câmeras... Tá gravando. Eu diria que dá para colocar o seu... É o poder da ousadia, pensa direito. Mas você que foi ousado em entrar na minha lista de livros. Que dá para colocar, dá. É que... Literatura tá dentro do seu formato e não tem mais conversa. Isso é verdade. É diferente de TikTok. Negócio fechado. Ai, não vou falar não. Fechado. Ela vem assim, né? Eu tentando dar uma desculpa, tipo assim, não, eu vou tentar. Não vai rolar, não. Vamos visitar o Herbert, a sua versão de 15 anos. O que você falaria para ele? O que eu falaria pra um Herbert de 15 anos? Cara, ainda bem que você não virou traficante. Porque eu tava quase indo. Era tão mais legal. Você tinha amigos próximos? O quê, filha? E os caras falavam que ia ser tesoureiro. Tá. Porque eu acho que eu sempre gostei desse negócio de administração, dinheiro, cuidar. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Tá bom. Mas eu não fui por conta dos meus pais. Eu tinha medo do meu pai me pegar, não era nem a polícia. Então eu voltaria pra esse Herbert de 15 anos e falar assim, ó, ainda bem que você não foi quando foi proposto, e era uma proposta Esse bem universo, ele te amedrontava também de alguma forma? Não. Fora o seu não, pai. Meu medo era meu pai. Não, um universo maravilhoso. Porque é um universo do poder. Quem não gosta de poder? Aí você é um moleque periférico, você fala, cara, eu tenho grana, não preciso ficar batendo continência. A sua continência tá sobre o negócio que você faz. O lado negativo é esse, que você vai morrer cedo, vai ser preso, ou qualquer coisa do tipo. Mas existe seu lugar ali de você olhar e falar, peraí, tem a sua lógica no poder. É a mesma coisa que ser dono de banco, entendeu? Não tô defendendo que as pessoas se transformem em traficantes ou Fernandinho beira-mar, mas tem um lugar ali, se eu for observar quanto coragem, né? Tanto que eu falo em palestras que eu dou para crianças, que a gente fala assim, se você tem coragem de pegar uma peça para assaltar, você tem que ter para montar um negócio, você tem que ter para comprar um carro. Existem todas as outras possibilidades. Exato, porque essa do risco que você faz, embora seja um prêmio mais supostamente compensador, ele vai te dar um prejuízo no final, que é a responsabilidade vai te jogar. E que é onde eu vejo a importância das pessoas terem isso como um lugar de clareza. Porque quando você está nesses lugares, ele fica muito presente para você. Por que você vai trabalhar lá se tem esse negócio aqui? No meu caso, entrou uma coisa que salvou a minha vida, que são os meus pais. Então, a importância da família entra nesse lugar. Nem todo mundo tem pai e mãe como eu tive, ou tem as condições ou as circunstâncias que eu tive. Claro. Então, eu me coloco no lugar desse que talvez não tenha e falo assim, porra, cara, eu sei que pra você é difícil falar não. Que memórias você tem da sua mãe e do seu pai na sua época, quando criança? Eu tenho uma muito boa que eu até coloco no meu livro, que é quando eu comprei um carro.
E aí meu pai falou uma frase muito legal. Ele falou assim, se você cabe na garagem? Aí eu fiquei pensando assim... Que modelo esse velho era? tá falando, tipo, eu Só falei, tô feliz, eu comprei meu carro. falei, é um Gol. Aí ele falou, não, mas você tem que ver se cabe. Ele só falou isso pensando nesse lugar, assim. E realmente ele tava tipo assim, tá, mas se você cabe. 1 ano e meio depois, que era aqueles financiamentos de 5 anos, Sim. meu carro foi com busca e apreensão. Eu lembro dele me acordar e falar, hoje você vai aprender. Que o carro não cabia na garagem. Aí eu saquei que o que ele tava falando era de condições. Então, vai aumentar a garagem, vai fazer uma obra aqui? Porque no final é isso, você tem que ter condição de comprar um carro. Aí você vai financiar, mas aí você não consegue pagar. Você fica gatinho só 3 semanas pra pegar a gata. Claro. Depois o carro fica velho. Você não tem mais o carro novo o tempo inteiro. E aí eu não tinha grana. No final do dia eu fiquei com pouca grana pra sustentar o carro e outras contas, porque eu também não tinha educação financeira pra me organizar. E o carro teve busca e apreensão. Então eu tenho essa lembrança do meu pai nesse lugar do tipo, tenha certeza do que você quer, que você vai ter, e você tem que ter responsabilidade sobre ela. E da minha mãe sempre foi o lugar de carinho com pessoas, de cuidar de pessoas, de abraçar. Ao mesmo tempo, eu percebi ela depois, ao longo da vida, cansada de ser a que todo mundo sempre ligava. Que tipo, liga pra ela, que ela resolve, ela cuida, ela dá comida. Mas enfim, com a minha mãe foi esse lugar de comunhão e segurança emocional, digamos assim, de pessoas. E do meu pai de como que você vive lá na rua. Como é que você se lida na rua. Você tem religião? Tenho, sou evangélico, sou cristão. Tenho Deus como acima de todas as coisas. Quando criança fui muito praticante, de ir pra igreja com os pais. Considero a igreja parte da minha salvação nesse lugar do crime. Porque a igreja na periferia ela é quase que o terapeuta do pobre. Sabe? Porque ele tem aonde colocar. Eu já vi senhoras orando pelo filho que ia sair para assaltar. Sabe? Assim, então tem uma representação comunitária, inclusive, nas periferias. Como todas as frentes têm seus lados negativos e positivos, e eu acho que a igreja revolucionária passa por um problema muito sério nos últimos 50 anos, de se perder um pouco no objetivo. Cresceu demais, digamos assim. Mas, tem muitos profetas também. Exatamente. Mas sim, sobre... Eu não diria que eu tenho religião. Mas sobre crença é Deus acima de todas as coisas. Como você manifesta a sua fé hoje? Você é uma pessoa que vai todos os domingos para a igreja? Ou você tem o teu lugar de fé? Eu tenho o meu lugar de fé. E ele tá muito em ser ao máximo alguém que é responsável. Uma frase que eu vi uma vez de um pastor, né? Você é responsável por aquilo que você cativa. Então eu uso esse lugar do evangelho, do cristianismo, do tipo assim... Se você falar que vai cuidar, cuida. Se você falar que vai fazer, faz. Porque envolve outras coisas e outras pessoas. Você não tá sozinho na Terra. Então, eu coloco nesse lugar de... Por mais que eu pense só em mim, a minha execução, ela sempre é coletiva, de algum jeito, né? E aí eu acho que isso resume a respeitar as pessoas. Não a ser bonzinho e ficar dando a outra face pra tomar tapa. Isso aí eu já arrisquei da vida. Você não dá o outro lado da face? Não. Só um pouquinho. Nem um pouco. Eu esquivo igual o Muhammad Ali. Falo, o quê? Vai bater aqui, não. Não toque em mim. Esquivador, não. Já dei muito. Quase um boxeador. Eu já fiz muito isso e só me prejudiquei. Então, hoje se alguém me pergunta, eu falo, não dá. Tá bom. Você tem que lidar com isso, não dar a face. Você é um homem extremamente charmoso aqui, com toda a educação. Caramba, mulher, que elogio bonito. Eu tô te falando, senta melhor. Espero que o pessoal da produção entenda que esse episódio... Eu não quero nem falar o nome dos meus amigos que estão do outro lado das câmeras, mas... Viu? Mano Brown, que não ele era. É um gato. Esse recado vai chegar. Viu? Mas eu queria saber como era seu relacionamento com seu corpo na adolescência. Ixi, o meu apelido era Lombriga. Mas por quê? Porque eu sempre fui muito magrinho, que hoje é bom. Eu fiz, inclusive, ontem eu fui passar na nutróloga. Eu tenho 8,7 de gordura. Percentual de gordura. Puta, maravilhoso. Muita gente é referência no mercado. Ela fala isso é referência. Mas o que acontece? A minha relação com o corpo, ela sempre foi, honestamente falando, comer muito chuchu, que o chuchu é o quinto estado da água, né? Só do líquido gasoso e o chuchu, quarto. Nossa, né? Eu não sabia dessa classificação. É porque o chuchu na quebrada, ele é tipo todo mundo. O chuchu ele vira até doce. Minha mãe fazia chuchu porque nasce muito chuchu nas quebradas. Hoje menos, eu acho que isso mudou. Mas enfim, legumes, a alimentação, sempre filho de baiano, né? Então a alimentação sempre foi uma coisa muito forte pra mim, sempre teve muito. Mas eu acho que um menino de 15 anos era um menino que estranhamente não gostava de esporte.
Uhum. Nunca gostei. No sentido de prática. Tá, ok. Futebol, até hoje, eu não sei nem pra que serve a bola. Eu sou péssimo. Enquanto os amigos todos jogavam. Ok. Mas eu sempre fui uma pessoa… Hoje eu consigo ler isso, tá? Eu não sou nenhum gênio, não. Tá bom. Porque eu era muito estratégico, assim. Então, meu corpo, nos 15 anos, era um menino que queria brincar de polícia e ladrão, era um menino que queria brincar de… Não sei se você cresceu com essa brincadeira. Beijo, abraço, aperto de mão. Não. Não. Beijo, abraço, aperto de mão é uma brincadeira de infância que você brinca até com os primos. Pra você conseguir beijar alguém. Entendi. E eu não era o Brad Pitt. Tu era desse estratégia. O Tu quê? beijou? Muito! Pô, falar, é esse, não, é esse. Essa brincadeira tu tinha tempo. Muito. Mas eu sempre tive esse lugar de ser o gente fina. Então, Tá o bom. menino de 15 anos, na escola, né? As amigas da minha irmã, beijava as amigas da minha irmã. Tá Eu ia bom. com o que tinha. Cabelinho da régua. O quê? Ah. Mas era porque, assim, o meu corpo, a minha relação, vou usar o termo, com a beleza, sempre foi intelectual. Hoje eu sei que é intelectual, mas na época eu era só um chavequeiro, Tá entendeu? bom, entendi. Peguei. Então, meu corpo, ele não era… Ele era uma lombriguinha que bom, ficava secundário. correndo pra cima e pra baixo, gostava de brincar, gostava de estar na rua. Mas você não tinha insegurança. Você sabia do seu potencial, investia aqui, chegava na conversa e tal? Ou Uma tinha vez como- um cara me falou isso, cara, você é líder. Eu me considero, sim, não vou ter falsa modéstia, mas eu corro desse lugar da liderança porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de conflito. Tá bom. E líder tem que lidar com conflitos, Tem que né? tomar decisões. Tomar decisões. E aí, então, sim, eu sempre me vi com autoestima. Eu acho que é autoestima. É tipo assim, basicamente, se fosse hoje, eu ia ter uma camiseta hashtag gente fina. Nossa. Não sou o Brad Pitt. Ok. Aí a menina fala assim, aquele menino quer ficar com você, mas ele é bonito. Não, mas ele é legal. Entendi. Peguei. Era legal. Porque ser bonito e não ser gentil, não ser legal, não adianta de nada. Tá. Você Então, lembra foi o nome isso. da sua primeira namorada lá atrás? Namorada ou ocasião? Eu lembro do primeiro beijo, foi a Kátia. Nossa. E a Kátia era a menina mais velha. Ó. E eu tinha, olha eu fazendo Olha uma ela. reflexão aqui do passado, aqui, ó, divã. Eu acho que eu tinha esses 15, 16 anos aí, porque logo depois eu fui pra estrada, pra trabalhar com entretenimento, então eu viajava muito. Aí os namorados apareceram na estrada. Aí outro. Mas, na rua, a Kátia, eu lembro da Kátia, e não foi já pra se perder, não foi brincadeira não. Ela quis ficar comigo, ela era mais velha. Ó. É, Ela investiu. ela investiu. E a Kátia foi meu primeiro beijo de língua. Se eu for falar assim de sensação de conexão, Sim. foi com a Kátia, uma vizinha. Ó que legal. Pô, periferia é bom pra caramba. Foi bom. Troca, né? Porque, porra, se fosse na escola… Não, eu e ela conseguia. queria também. Então você tinha o seu Ela me potencial. quis, isso que é o mais legal. Tá Ela que me vendo? quis. Aí eu melhorei minha autoconfiança. Falei, pô, e a Kátia era bonitinha, ela era baixinha, mas ela era bonitinha, cara. Porque ninguém queria… Não sei, ela era bonitinha. Beijo, Kátia. Beijo, Kátia. mas Hashtag. essa foi meu primeiro beijo. Eu não lembro quem foi minha primeira namorada. Tá bom. É porque eu acho que eu não considerava namorada, sei lá, mas enfim. Mas foi a Kátia, lembrança boa. Era muito forte, né? A Kátia é sensacional. E ela elogiou meu beijo, hein? Sem eu saber beijar, ela falou, você Tu beija mandou bem. muito bem. Porra, sem saber. Kátia, professora Kátia, você foi sucesso. Beijo, professora Kátia. Onde você se sente realizado profissionalmente? Hoje, muito. Acho que na minha profissão, principalmente, que é uma profissão que lida muito com articulação de negócios, conexão entre pessoas e oportunidades, eu acho que o grande valor dessa minha posição e dessa profissão, ou desse lugar de profissão e trabalho e negócio, é confiabilidade. Então, eu me sinto realizado porque as pessoas confiam em mim. Não falar inglês lá atrás já te fez perder algum negócio? 2 milhões de dólares. Vamos atrás desse. Não dá mais. Não dá. 2 milhões de dólares. Perdi 2 milhões de dólares. Em 2003, eu entrei numa negociação e numa sociedade, tomei um buraco nessa sociedade. Depois dessa sociedade que eu tomei um buraco, um grande amigo, que foi inclusive um grande professor de negócios para mim, o João Adel, que já é falecido, mas foi uma das pessoas que mais me ensinou a fazer negócio. Ele falava, Bé, tem que abrir e fechar pasta, tem que ser um cara estratégico e tal. Ele, inclusive, jogava golfe. Tá. E ele é um cara também que veio de periferia e venceu na vida, ele com as filhas. Eu até namorei a filha dele, inclusive, uma época, a Daniela. E aí, 2004 foi o evento, deu super certo o evento, mas o business deu errado no financeiro. Tá bom. Aí eu aprendi as duras mágoas o que é responsabilidade de contrato assinado. Viagem para os Estados Unidos no dia 2 de fevereiro de 2005.
para fazer uma reunião na Sony Music BMG em Nova York. Ok. Tinha nada de inglês. Aí uma ex-namorada, a Sara, Um investimento. falou: o meu ex-namorado, o Zaka, ele mora aí, ele fala inglês, chama ele pra ele te ajudar. Porque muitos amigos ficaram sabendo que eu tomei esse golpe, Sim. essa rasteirona. Foi algo bem lá atrás. Foi. E aí ele foi comigo na reunião, eu não falava nada de inglês. Ah. E por que eu cheguei nesse estágio? Porque o fato de eu não saber falar inglês, eu era o cara que sabia fazer o evento, mas eu não sabia falar, então eu não li o contrato, eu não lidava com as negociações. E no final da negociação, já em 2005, lá na estação, lá em Nova York, fazendo essa reunião, eu ouvi com a Vernice Watson, que era executiva, mas do Roger Skelton e Max Segal, CFO da Sony, e o Roger Skelton era o artístico E&R. Falou: ok, Herbert, você provou pra gente que o projeto é bom e que você fez tudo certinho. Era um videotape, a gente gravou um DVD no Brasil. Era o Kirk Franklin Live in Brazil. E aí ele falou assim, a gente quer comprar a Master. A gente tem uma oferta pra te fazer de $2 milhões. Imagina um jovem, nos meus 25 anos de idade, ouvir aquilo. Eu falei, oi? 25 não, 24. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô ouvindo isso. E aí meu amigo traduziu. E aí o cara perguntou, e o que você pretende fazer com esse dinheiro? Aí meu amigo traduziu. Essa é a pergunta da reunião. E ele já americano, sabia como era a cultura dos caras. Eu tava chegando. Eu falei, bom, primeiro é pagar as dívidas e as contas necessárias. E o segundo, esse valor, boa parte vai para essa frente. E a parte que fica comigo, eu pretendo, obviamente, investir na minha carreira, na minha trajetória de vida. E uma delas é aprender inglês. E aí ele falou assim, se você aprender... Era um senhor de 63 anos. Se você aprender inglês e continuar assim, na minha idade, você vai ser dono da empresa que eu trabalho, que era a Sony Music. Ok. Eu tô com 47. Daqui a pouco eu chego lá. E vou lembrar ele se ele já tinha, ele estiver vivo. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, basicamente, é... O fato de eu não ter... E o inglês pode se traduzir conhecimento de causa. Fez com que eu entrasse num contrato muito ruim, lidasse com uma situação péssima, emocional e material. Consegui solucionar, aprendi as duras marras a ser responsável ali com grandes volumes financeiros. E e recebi essa oferta e essa oferta eu não consegui cumprir. E por quê? Porque eu precisava de várias liberações de pessoas que tinham que assinar os direitos de imagem. Eu não tinha pego com ninguém, porque todo mundo era amigo. Ok. E quem disse que a pessoa é seu amigo nessa hora? Não. Aí um monte de gente falou, não. Eu falei, mas gente, a gente não tomou uma água ontem? Não, mas se você não me pagar, que eu não sei o quê. A broderagem não existe. Não. Thank you, my friend. Amigo é pra fazer churrasco. Negócio não tem amigo. E aí, eu perdi a oportunidade de $2 milhões. Então, o meu prejuízo real por não saber inglês foi isso. A partir daí, eu aprendi. E por aprender inglês, eu já tinha trabalhado antes com o Negritude Júnior, que eu era road do grupo. Claro. E trabalhava com o Netinho de Paula, que era muito, inclusive, famoso na época em Angola por conta do programa da TV Record. O Netinho me liga e fala, cara, eu tô lançando a primeira televisão para negros no Brasil, eu quero você como meu assessor, porque você tem o inglês. E eu vou licenciar produtos internacionais, eu quero alguém que eu confio, que eu conheço do meu lado. Porque ele sempre foi meio que padrinho meu. Hoje é aniversário dele, inclusive. Parabéns. E aí, ele me levou... Aí eu voltei pro Brasil, nessa ocasião, para trabalhar com ele, como assessor dele. E por este motivo, eu comecei a viajar o mundo. Por isso, muito Angola e África. Com ele, como assessor dele. E porque eu falava inglês. Que aí, dessa história que eu contei, eu fico nos Estados Unidos de fevereiro e março. Quando é abril, eu volto pro Brasil. Começo a trabalhar com o Netinho e vou seguir nessa trajetória. E aí, eu começo a ter um olhar mais de negócio diferente. Ao ponto de, anos depois, o fato de eu falar inglês e eu estar viajando com ele, eu chego na imigração dos Estados Unidos e, por acidente, eu encontro o Anderson Silva, que era fã dele, não meu, para ir fazer uma reunião na William Morris, que é uma agência gigantesca nos Estados Unidos. E por conta disso, em 2007, eu encontro com o Anderson junto com o Netinho, por uma reunião, por conta do meu inglês, como assessor. 2007, 2 anos depois, eu me torno empresário do Anderson Silva. E aí, mas o inglês, que eu tava com o Netinho, me conectou com o Anderson Silva. E aí, como empresário do Anderson Silva, eu fiz muita coisa e muitos negócios pelo mundo afora. E aí, a minha vida foi alavancando para uma outra fase, que já não era mais da música. Aí eu fui pro esporte, para grandes negócios. Que me ensinou a ser um agente de personalidade, de gestão de carreira, porque deu muito certo, a carreira do Anderson Silva e tudo mais. Mas sim, o inglês foi... Divisor de águas. Foi. Para mim, assim, eu não tenho nada de academia. Eu fui expulso da escola no primeiro colegial e nunca mais voltei. Mas a minha faculdade, meu diploma é a segunda língua, nesse caso, o inglês. Você é mais de falar ou de escutar?
Depende. Se me perguntam, eu abro o livro. Mas se é pra aprender ou se é pra estar, eu acho que o escutar além de ser um exercício muito importante, é muito bom, né? Antigamente eu falava mais do que escutava, mas eu percebi ao longo dos anos que eu aprendi a ouvir mais do que falar. Mas sempre no lugar quando necessário. Se a pessoa me pergunta, eu respondo. Eu acho que mais quando eu coloco a questão do falar é porque eu tenho muito a lógica da explanação, da oratória. Então acaba que parece que eu falo mais, mas não muito. Tá. Entendeu? Porque ouvir é sempre melhor, né? Tá. Tendo essa consideração de ter trabalhado com artistas nacionais e internacionais, olhando de fora, assim, backstage, o que você vê que é completamente diferente? Estados Unidos, artistas como Kanye West e artistas nacionais aqui. A maior diferença disso tudo é que nos Estados Unidos entretenimento é indústria. E nos outros países é mercado, né? Tanto que você tem um monte de artista americano que vai pro mundo inteiro. Você não tem artista dos outros países indo para os Estados Unidos, né? Fazer grandes turnês. Como eles fazem, no ticket que eles cobram, na grandeza que eles influenciam. Então, a maior diferença é que o entretenimento nos Estados Unidos, o Walt Disney tá aí para provar, ele é quase que pra gente, talvez, pensar, embora mal gerido, mas é como se eu pudesse trazer pro Brasil, lidar com melhor. O entretenimento para os Estados Unidos é como o agronegócio para o Brasil. Ok. Que é a indústria. Então a maior diferença é essa. Você acha que isso tira ou não a questão da originalidade de tudo que eles fazem? Um pouco. Eu acho que tira, porque como é indústria, você você tem que entregar. A indústria é a escala. Né? Demandas. Então, Mas como a máquina deles é muito potencial, tem muito poder e muita influência e muito mercado para entregar, você consegue ter o espaço para tudo. Então o artista ele tem um espaço não só para fazer a turnê comercial, digamos assim, como não fazer nada. E o não fazer nada é o que dá o tempo para não ser tão mecânico, digamos assim. Ok. Porque ele consegue captar. Porque e a gente fica aqui na necessidade de estar preparando algo, vem aí alguma coisa. O artista brasileiro ele tem que pagar a conta antes de fazer música, é mais difícil ainda. Não que o americano não tenha, e tem muitos artistas americanos que não conseguem nada, inclusive. Muito artista americano que não consegue, mas são exceções, comparado com os outros países, não é nem o Brasil. Quando ninguém está observando, quem é você? Eu não vou falar isso, mas de jeito vou bem baixinho aqui. Não. Quando desligar a câmera, eu falo. Você conta? Eu conto quando desligar a câmera, mas não, eu sou uma pessoa extremamente... Eu tento construir o poder do mito, assim, sabe? Do mito. Porque não saber demais é muito vulnerável. Claro, eu não tô dizendo assim de coisas ilícitas. Vamos simplificar, você cozinha? Não. Faz churrasco com os amigos só. Isso eu sou bom. A gente pode traduzir como também cozinhar, porque se tivesse só carne, então eu cozinho. Bom. Drinkzinho você faz? Eu prefiro... Eu já tava olhando aqui, achando que tava com uma cor diferente aqui. Não. Caipirinha até faço, mas não. Não, eu não sou muito de fazer, não. Honestamente falando, não sou muito do fazer, não. Eu sou bem... Também não sou o cara que fico sentado esperando. Logicamente. Mas eu não sou... Na minha intimidade literal, o que eu posso expressar sem falar demais, eu acho que é o silêncio. Eu adoro o silêncio. Você medita? Não. Nunca meditei, nunca consigo. Minha cabeça fica pensando mil coisas. Mas eu gosto do silêncio. Quando eu falo silêncio, assim, tipo... Eu gosto de andar pensando, assim. Eu sou meio andarilho, assim, tipo, vou andando. E aí eu fico pensando coisas, eu fico parecendo louco, assim, na rua, falando. Mas eu acho que seria... isso eu posso traduzir. As outras coisas a gente não conta. Não precisa. Tem um monte de defeito, mas eu não conto. O que tem na sua playlist? De música? Eu escuto pouca música. Olha que engraçado. E eu fui dono de estúdio. Eu abandonei a música, assim, honestamente. Minha playlist é muito mais podcast. Por que esse divórcio? Por que esse divórcio? É demais. É muita coisa, muita música. Sei lá, cansei. Não sei. Eu gosto. Eu tenho muitos amigos musicistas e eu gosto de música, mas não sou apaixonado. Eu gosto de, mesmo antes de hoje ser como um podcast, mas de entrevistas. Eu sou aquele cara que fico vendo os YouTube antigos de entrevista do Tom Jobim, antiga. Entrevista de não sei quem, documentário. Eu gosto de história, acho que é essa a resolução. Então, se eu tô no meu carro, por exemplo, se você entrar no meu carro, eu vou ter que colocar a música. Porque se entrar agora, tá lá no canal Bloomberg, tá lá no podcast de não sei quem.
que também é aleatório. Tá bom. Eu gosto de coisas muito aleatórias, assim. Tipo, esse cara X, eu vou dar um play aqui e vou ouvir. Aí eu aprendo coisas por conta de eu ouvir desse cara. Alguns que se assemelham, eu gosto da história, mas muito amplo, assim. Então eu vou ouvir uma coisa de tecnologia X de alguém, vou ouvir uma coisa de... Talvez não vou tão amplo como, sei lá, ouvir coisas de culinária. Mas eu sou curioso. Tá. E então eu gosto de conversa. Inesperado. O inesperado, eu gosto bastante, assim. Então minha playlist é podcast, vamos dizer assim. Tá bom. Você acredita na instituição família? Muito. Uhum. Aliás, eu acho que é uma das coisas que mais falta hoje no mundo, assim, em todos os sentidos. Até para quem tem a estrutura família, Ok. mas não traduz instituição família, Ok. né? Porque a estrutura, você pode ter ali todo mundo em casa, cada um no seu celular e ninguém tá junto. Sim, acredito demais. Aliás, assim, família em primeiro lugar. Eu gosto muito de mafioso italiano, né? Eu adoro. Assisto o filme do Don Corleone 2 vezes por mês. Não, né? Amo, Poderoso 2 vezes Chefão. por mês? Amo. E a trilogia. Que é o que eu faço nas horas vagas. Eu coloco ali e fico aqui, ó. Decorando os textos, assim, acho da hora. E tem uma frase que o Corleone fala, ele fala assim, ele usa o termo homem, né? Mas eu acredito que isso, em tempos atuais, principalmente, a gente tem que referir isso não só a homens, mas a todo ser humano, principalmente mulheres que estão ativas no seu trabalho, é dizer que quem não cuida da família não são pessoas confiáveis. Uhum. Pode ser um filho, 2 filhos, mas assim, se você não tem... Isso é importante. Estudos demonstram que, por exemplo, soldados, na sua grande maioria, porque o mundo bélico acaba sendo um mundo americanizado, Ok. até pelo cinema, uma pessoa que tem família e ela precisa trabalhar e voltar para casa, você pode confiar mais nela do que na pessoa que não tem família. Tá bom. Nesse lugar da instituição, não da estrutura, né? Porque família e estrutura é tamanho, instituição é quem eu tenho comigo. Pode ser uma pessoa só, Há uns pode anos ser... atrás eu vi o artigo que sustentava que homens que são casados e têm filhos, eles têm mais probabilidade de fechar negócios. Total. Se você conseguir tomar conta de um lar e gerenciar uma Isso. família, tem capacidade Isso. de tomar conta de um negócio. É isso. Então, sim, eu acredito. Eu acho que é importante família. E aí, família, às vezes você amplia isso, não só para pessoas ali do sangue, né, do sobrenome e tudo mais. Lógico. Mas eu acho que é importante, poucos e bons, mas é importante você consolidar o valor de família. São pessoas que você quer estar perto ou quer ter por perto. Não só para a hora necessária, mas também para você ter de quem lembrar, um motivo para alguma coisa. Porque você vai para uma situação e você não deve nada para nem nada nem ninguém, a inconsequência ela fica mais assertiva, né? Porque você fala, não devo nada para ninguém mesmo. Não significa que isso garanta sucesso, né? Porque eu acho que é um trabalho cotidiano de quem cuida de família ou tem família, que é como cuidar de uma empresa, ou de um negócio, ou de um projeto. Claro. Mas acredito, sim. Qual a sua cor favorita? Eu gosto muito do azul. É um azul escuro. Por que é tão escuro? Não, eu gosto de um azul escuro. Mas por quê? Porque uma vez eu usei um terno e ele tinha esse azul. É um azul escuro, assim. Ok. E aí falaram que eu fiquei bem nessa cor. Eu não tenho muito detalhes nesses lugares, assim, de palhetas e tal. Pô, você fica bem com esse tom e tal, não sei o quê. Então eu gosto porque falaram que eu fiquei bem. Entendi. Eu gosto daquilo que me faz alguma coisa, assim, entendeu? Entendi. Não tem aquela coisa, que cor você mais gosta, que prato você mais gosta. Não, eu gosto daquilo que conectou. Entendi. Mas eu acho que o azul, sobre lembrança, é Logicamente. uma cor que eu Você gosto. sabe andar de moto? Odeio! Por quê? Porque uma moto atropelou minha mãe. Eu tenho trauma de moto. Não, assim, vamos lá. O corpo virar para-choque, pelo amor de Deus. Eu sou cagalhão, eu sou, tipo, muito medroso. Eu tenho medo de tudo, assim. Eu gosto de sentar e bater papo. Tá bom. Negócio de, vamos pular de bug jump. Moto, velocidade, acelerar. Não, eu sou... Tira, adrenalina, um pouquinho. Não, pouca zero. coisa. Zero adrenalina. Zero. Eu sou zero. Não gosto. E tenho um puta medo, inclusive. Porque eu sempre penso que na minha hora que eu for pular de paraquedas, o paraquedas não vai abrir. Aí eu vou virar notícia. Entendi. Aí vão falar assim, meu, você viu só? Cara tão Mas querido. tem instrutor, hoje tem muito. Mas hoje em dia tem gente morrendo à toa aí só porque foi andar lá nos lugares lá. Mas enfim, mas é exagero da minha parte. Eu sou medroso. Tá bom. Então moto eu não gosto. Aliás, eu não gosto nada que o controle fique limitado ao acaso. Tá bom, muita velocidade, tudo muito. Tudo muito eu tô fora. Eu fico quietinho aqui, ó. Eu falo, não, vamos ficar aqui. Agora eu fiquei curiosa, você sabe surfar? Assim, não vou falar que eu odeio, porque assim, o mar é bonito. Mas assim, entrar no mar, nem a pau. Não, eu sou o cara que... Você faz cruzeiro? Já fez cruzeiro? Nunca. Nunca. Mas o cruzeiro eu teria menos medo, mas nunca fiz. Tá. Mas não tenho vontade de fazer, não. Mas eu tenho medo. Quando o avião vai decolar, eu viajo de avião pra cacete. Toda hora eu viajo.
Porra, vou falar pra você. Aí a pessoa fala assim, mas não é um esporte, um transporte seguro. Eu falo, pela quantidade de voos que eu pego, a probabilidade de, na minha vez... Fica mais tempo lá do que... Eu fico mais tempo lá que aqui. Então, não gosto. Então, mar é uma coisa que eu também não entro. Eu vou ali na moralzinha. Não, rio? Mas nem a pau. Me deixa na piscininha, na moralzinha. Tô muito feliz. Quando eu entro é pra dar aquela molhada. E eu tenho pavor de água gelada. Entendi. Então, mar, água gelada. Água salgada? Salgada até tudo bem, mas o gelado não me pega, não. Tanto que eu gosto do Nordeste do Brasil, que a aguinha é mais quentinha, assim. Entendi. Aí eu vou. Mas água gelada eu não entro. Posso estar em qualquer lugar, posso estar lá em Angola, aquele calor de 45 graus, o meu chuveiro vai ser quente. Entendi. Porque eu passo muito frio. Só 8% de gordura, né? Aí eu tenho o mesmo percentual parecido com o seu. Mas você é friorenta, assim? Muito, a minha mão tá gelada. Ah, você falou da mão gelada, é verdade. Não. Mas no assim, meio... é mais por medo mesmo. Tá. No meio de tudo isso, você é professor. Não, isso aí eu já sei quem te contou isso. Mas eu não sou, não. Você foi professor? Não, na verdade, eu acho que eu me provoquei, curioso e provocador a si mesmo, na pandemia, dar uma aula de negócio de entretenimento. Eu falei, olha, ficou legal. Eu sou meio chatinho, assim, cara, tem que ser bom, tem que ser legal, tem que ser diferente. E aí eu fui, fiz a aula e tal, ficou bacana. Aí eu falei, legal. E era na pandemia, eu não sabia pra onde o mundo ia, o que ia acontecer. Falei, vai que vou ficar aqui não online. Isso por uma universidade de negócio, Franklin Covey. Aí os tempos se passaram. Na verdade, eu já era embaixador da Full Sail, que é uma universidade lá nos Estados Unidos de entretenimento. E eu dava algumas palestras com eles e tudo mais, tal. Eu falei, bom, sei que tem entendimento, sei que tem conhecimento. Um monte de gente faz infoproduto, faz não sei o que. Eu falei, gente, não consigo nada, me dá 20... Arrasta pra si. Não consigo. Eu sou tipo Jesus, me dá 12, né? 12 discípulos e vem aqui, vamos trocar ideia. E a aí... conta não tá fechando do Antigo Testamento. Exatamente. E aí eu peguei e a eu sempre confundo ESPN com ESPM. ESPM, né? Me convidou para dar aula também de marketing de entretenimento. Foi um sucesso. Uma experiência boa. Foi. Eu dei 3 cursos lá de marketing de entretenimento 2 vezes e design... Nem lembro mais. Tá bom. Mas eu fui para me divertir com a responsabilidade de entregar. Okay. Deu certo. Gostei muito, foi muito legal. Aí depois eles queriam que eu voltasse, mas aí não... Foi por uma temporada só. É que eu gosto de me testar, eu gosto de conhecer coisas. Até pra... Foi bom, porque eu pude também olhar para mim. Quando eu falo com essa tranquilidade, é porque eu estudei ontem, assim, sabe? Então também foi importante para que eu me ressignificasse sobre o entendimento daquilo que eu atuo, trabalho e conheço, né? Então falar é fácil, né? Mas, porra, será se eu tô atualizado no raciocínio, no pensar? Repertório, embasamento. No repertório, no embasamento. E tô feliz. 2 anos atrás? Foi há 2 anos atrás. E eu acho que eu fiz legal. Qual foi o processo mais difícil para escrever o seu livro? Bom, eu contratei uma ghostwriter, porque eu não tenho essa facilidade de escrever. Eu sou nada organizado, eu sou bem bagunçado. E aí, o processo mais difícil... Acho que não teve, não. Porque eu escrevi, porque uma criança de 7 anos de idade, numa palestra minha, lá na Zona Leste de São Paulo, falou, você tem livro? Você já escreveu algum livro numa ONG? Eu falei, não. Isso foi 2017. Aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso. Aí entrei nisso pra... De novo, se conhecer e fazer tal, investir bonitinho, deu muito certo. Quis uma editora, não quis fazer online, não quis fazer coisa solta. Queria esse lugar, o Wagner Moura que fala, cara, você tem uma obra, isso é muito importante. Eu acho que literatura, como outras coisas, mas é obra. E aí, obviamente, uma biografia, para um cara jovem, é muita coisa. Você fala, mano, quem é você para ter uma biografia? Não, eu recebi isso direto. E aí você me respeita, eu tenho uma história. Exatamente. Hoje em dia todo mundo entende melhor, porque em épocas passadas era muito difícil você calcular isso. Mas enfim, ao final, eu vi que tinha coisa boa que serviu para mim, daquilo que eu li. E outras pessoas que também fizeram esse exercício chegaram a essa conclusão. E o mais legal, então não teve dificuldade, mas o mais legal foram pessoas que me mandam mensagens, mandam até hoje, assim, dizendo, cara, eu me vi no seu livro. Então, no fundo, virou um livro de quem lê, e não sobre mim. Então, acho que não é nem o que foi mais difícil, não. Foi prazeroso. Mas sim, respondendo um fator que me prejudicou foi a pandemia, né? Que eu lancei o livro em 2019, aí 20 veio a pandemia, eu tinha
entrevista marcada, divulgação, um monte de coisa. E aí tive que parar, tava viajando no Brasil com o livro, não pude mais fazer. Podemos contar com a esperança de um próximo livro? Então, sim, eu tenho 2 livros que eu quero escrever, mas aí é querência. Tá bom? Eu não sei quando eu vou escrever. Um, a princípio, é algo que eu quero fazer, tipo, papo reto, que é muito a evolução desse que eu escrevi, que vem do tipo, vamos lá, situação A. Qual é a lógica disso? Como que você lida com isso? Porque eu acho que as pessoas, principalmente periféricas, precisam Soluções. ter soluções assim, tipo, o cara já sabe. Eu falo assim, mano, um cara que é cobrador de ônibus, ele já sabe. Uma vez eu dei uma palestra para as crianças assim, sabe o que vocês têm que buscar saber na vida? Por que o dono da padaria ainda não é você? Por que é o tal do português que é dono da padaria? Lá na quebrada, antes de você querer ter um cargo de CEO numa grande multinacional, compra a padaria. Porque tem negócio na quebrada que você pode fazer e ganhar muito dinheiro também. Então o Papo Reto é um pouco dessa síntese de como é que eu deixo de uma maneira mais prática a lógica de negócios, voltada para negócio. E um outro que eu acho muito difícil, eu acho que talvez eu só vou conseguir escrever esse livro nos meus 60 anos de idade, que chama-se Paideia, que é o conhecimento profundo das coisas, né, o significado. Eu fiz um curso do Thomas Sowell, lá em Howard. Me passa o link. Muito foda. E fala muito sobre esse lugar da relação afrodescendência, diáspora, escravização, evolução. Óbvio que eles usam muito o recorte dos Estados Unidos num processo, até pelos movimentos civis que tiveram lá. E foi um curso muito provocador, porque desmistifica muita coisa que ficou bonitinha de Mandelas e Martin Luther Kings, entende? E eu talvez traga uma realidade. Eu sou mais Malcolm X. Você é do contra. Você deixa... um pouco mais verdadeiro, digamos assim, né? Não tão lúdico. É que eu gosto de questionar. Tá bom. E aí esse livro que eu quero um dia, quero muito escrever, mas ele é um livro muito difícil, que eu tenho que tomar muito cuidado. E aí eu não sei como que ele vai acontecer. Tá. Traduz muito nesse lugar da gente entender do que a gente fala e por que a gente fala ou usa. Ele tem um recorte nesse lugar da afrodescendência. Mas enfim, como eu não sei o que será, eu só sei que é algo que eu pretendo produzir e quem sabe um dia eu chego nele. Mas eu também não tenho pressa não, porque eu sei que são coisas importantes e eu preciso estar com tempo emocional e espiritual para produzir. Mas quem sabe? Então sim, eu diria que sim. Então, vai ter novos livros. O que você gostaria de dizer para sua versão de 60 anos? Para minha versão de 60 anos? Por que não? Olha, para minha versão de 60 anos eu quero dizer o seguinte: que horas que você vai jogar amanhã golfe? Porque aquela imagem daquele tiozão de 60ão jogando golfe com os amigos. Eu tenho alguns amigos, alguns já nos 60, outros chegando. E tudo certo, né? Aí eu vejo os caras assim e falo assim, mano, eu vou chegar aí, velho. Tá. E aí, obviamente que eu tô usando o esporte como exercício, mas poderia ser eu, 60 anos, tendo tempo pra receber um telefonema de um amigo e falar, tô indo aí. Tá. Eu acho que 60 anos é ter tempo, mais do que eu já tenho, e muito bem vivido. Acho que isso é bom. E saúde, né? Porque eu acho que saúde também, né, com a tecnologia que tem hoje aí, eu quero viver por muitos anos, mesmo, podendo ter essa tranquilidade, ter... É porque é isso, assim, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Tá. Fala isso mais alto. Eu sou uma pessoa muito bem-sucedida. Eu acho que é importante a gente alimentar isso, né? Porque... E celebrar. Até pra quem vem depois, assim, né? A gente olha pra trás e fala, pô, será que é minha sobrinha? Será que os filhos dos meus sobrinhos? Dos filhos dos meus amigos, né? E não é aquela coisa de legado, nada disso não, mas cara, eu quero literalmente continuar sendo muito bem sucedido das minhas ideias. Muita gente às vezes traduz, minha irmã que falava, você só pensa em dinheiro. Eu falo, não penso em dinheiro não, ele que fica me lembrando o tempo inteiro. Eu odeio ele, mas ele fica me lembrando. Ele fica vindo Vou aqui. comprar um pão, quanto? Dinheiro. Mas é isso, assim, então eu sou muito feliz e muito bem sucedido. Tá bom. Né? E eu acho que isso eu devo muito a Deus, minha família, meus pais principalmente. Mas o fato de eu caminhar ali, às vezes, perdendo o que poderia ser pro meu bolso, ou pra minha razão. Tá bom. Em favor de algo maior, que às vezes, assim, não é o que eu vou ter, mas é o que vai acontecer.
E tudo bem, aí o que é pra ser meu é meu telefone vai tocar, os contratos vão chegar, as oportunidades vão chegar e pronto. Então, é isso, eu sou muito bem sucedido, quero alimentar isso pra mim e de alguma maneira expressar isso, Lógico. né, pra quem eu puder, de uma maneira... E pra você mesmo, acho que é importante essa reafirmação. É, Que a gente vive no processo de próximo, e não celebra, é importante. muito celebrar. Uma vez eu falei pra um artista, né, ele tava preocupado com a carreira, que não sei o quê, eu falei, mano, você acabou de ganhar um prêmio, velho. Acabou de gravar uma novela, tá de folga. Não, mas é como eu falei, cara, sobe no pódio, estoura o champanhe, cara, relaxa. Tipo, calma, né? Qual foi a última vez que você chorou desenfreadamente? Por alegria ou por tristeza? Vamos dos dois, por tristeza. Por tristeza, Tristeza, 3. Ai, ai. Por tristeza, eu acho que foi quando um tio meu faleceu, que foi um tio meu que ele era funileiro mecânico, ele era doidaço. Bebia pra cacete. Me levava pro boteco, minha mãe, vai lá buscar seu tio. Eu ia lá e ficava lá, ele me dava Coca-Cola, eu ficava lá quietinho, tomando uma com ele enquanto ele jogava a sinuca dele. Foi uma pessoa que eu tinha uma conexão, que passava as férias na casa dele e tal. Então eu lembro desse olhar do, poxa, meu tio morreu e tal, que o chorar desenfreado veio nesse lugar assim do tipo, poxa vida, isso realmente foi difícil pra mim. De alegria foram várias vezes que eu chorei de alegria, né? Mas uma delas que me marcou muito, assim, foi quando eu me vi literalmente numa posição do cara que realmente fez um contrato, um grande negócio por minha causa, pela maneira de como eu articulei, conduzi. E aí eu me vi na rua, eu tava em Nova York, eu me vi na rua assim, cara, eu comecei a chorar de felicidade mesmo, do tipo assim, cara, você conseguiu fazer isso. Era uma coisa muito complexa e muito nada a ver. O fulano me ligar que eu negociei o UFC pra ir pra Globo. E essa negociação foi porque o Dana White me pediu. Aí quando ele me pediu, tal, não sei o quê, eu conhecia fulano, conhecia Beltrano, amarrei com Cleta, tal, o negócio foi e aconteceu. Dia 12 de novembro de 2012, o UFC entra na Globo. E aí teve a luta do Júnior Cigano, inclusive. E aí eu tô em Nova York, eu fui pra luta e tal, que foi lá em Los Angeles, aí depois eu fui pra Nova York. E aí eu com aquilo na minha cabeça que tinha acabado de acontecer. Aí eu olhei pra aquele cara, aquele menino e falei, mano, sozinho. Tava meio chapadinho também. Não importa. Tomei um negocinho, tava tomando um whiskyzinho. Mas de alegria mesmo, de poder ver o que eu consegui fazer com habilidade já posta sobre a minha condição de falar com um, falar com o outro e ver dar certo. E não teve dinheiro pra mim, não era uma coisa de dinheiro, não era coisa, caraca, tô muito feliz que eu fechei um contrato milionário, não. Agora uma coisa, eu sei que a gente faz muita coisa, como a gente escreveu um livro, né, que é o que as mãos da gente conseguem alcançar como ser humano. Sim. Você viu que foi algo sobrenatural? Tipo, tinha uma questão de fé, de manifestação de fé? Não, tinha uma questão de consciência. Tá. Eu acho que a fé é Deus sempre ali me abençoando, me guardando, tomando conta. Mas a mão de resultância... Eram suas habilidades, sua capacidade. Tá. Que eu lutei pra ter. Tá bom. Sabe assim, do tipo... Caraca, mano. Por exemplo... Eu sou bom. Por exemplo, nessa história que eu conto de Nova York, que eu fui lá pra reunião na Sony Music, eu dormi 2 dias na estação do trem. Tá. Os mendigos. Aí eu fiquei dormindo num puta frio de janeiro, com uma porrada de mendigo. E eu me recordo de eu estar dormindo com os mendigos e vou pra reunião. Que hotel que você tá? Eu no Sheraton. Sheraton da Penn Station. Porque eu não tinha dinheiro pra dormir em nenhum lugar, mas eu precisava ir pra reunião. Aí a reunião estendeu pro segundo dia. Eu falei, caraca, vou ter que dormir de novo na rua. Eu lembro de pegar minha mala, levar pra casa de uma amiga, que ela era modelo, e aí não podia dormir na casa dela, porque eram só mulheres, né, que dormiam lá, mas a minha mala ficou lá pra não ser assaltado nem nada. Voltei pra estação frio. E eu queria ir pra algum bar, eu ficava com aquela ideia de bar de jazz. Tá. Só que fecha tudo cedo. Aí eu falei, caraca, bicho, eu achava que num filme, parece que vai até tarde. Aí voltei pra estação, fiquei lá na estação jogado, e era depois de 9/11, então aquele monte de segurança, de polícia. Eu com os mendigão, e eu lembro de uma cena de um mendigo comendo um lanche, tava na mão, e no chão tinha algum iogurte, alguma coisa assim, num papel, bem aquele cena de filme, assim. E ele tava comendo, e eu acho que ele tinha algum problema psicológico, ele ficava balançando assim, mordendo aquele lanche, era um donuts, um lanche, sei lá.
E eu olhando na escada, toda vez que eu tô em Nova York, eu passo nessa escada da estação de trem, e quem tá comigo, eu falo assim, ó, eu já morei ali, 2 dias. Era o meu primeiro apartamento. Meu primeiro apartamento. E aí, isso em 2005. Quando eu vejo 2012 acontecer, eu tô em Nova York. Tanto que é a cidade que eu mais tenho uma conexão, assim, depois de São Paulo, é Nova York, porque coisas aconteceram lá de uma maneira muito louca. E aí eu falo, cara, você tem noção que ontem você tava ali e hoje você fez isso acontecer? Tiveram vários outros episódios da minha vida, mas eu diria esse, porque um cara que dorme na estação de trem em Nova York... E fecha um contrato. Anos depois, o cara fecha um contrato que mudou a história de um esporte, de uma franquia no Brasil, com a Rede Globo, tipo assim, cara, alta patente. Então eu fiquei muito feliz comigo. Então acho que foi conquista dessa habilidade. Acho que é por isso que eu chorei, assim, comigo. Qual foi a assim. última vez que você falou com o Anderson? Nossa, vai fazer alguns anos. Na verdade, eu não falo com ele. A gente brigou. Falar mesmo... Fazem... Você podia me chamar, eu faço boxe. Você faz boxe? Faço. Acho que... Tá, eu não vou te colocar nessa situação. 2014 a gente terminou nosso contrato. Foi a última vez que a gente, de fato, falou. A gente ainda se tem no lugar de irmão, mas aquele irmão que não se fala mais. Mas, obviamente, que eu respeito ele muito, admiro demais a trajetória dele, que até faz parte do trabalho que eu fiz. Mas a última vez que a gente se viu foi o ano passado, ou retrasado, na estreia da minissérie dele aqui no Brasil. Eu tava nesse evento. Lá na Central? Eu tava. Eu tava lá. Até dancei com ele na pistinha que fizeram lá. Eu tirei foto com ele. Então, tá vendo? Ele bateu foto comigo. Eu falei, seu cachorro safado. Ele é teu fã. Eu xinguei ele. Eu falei assim, você tem noção que faz anos que a gente não se fala por sua causa. É que a gente teve desentendimento por conta da empresária dele, mas assim, eu não tenho nada contra tudo isso, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi na vida também, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Então, assim, porra, tá tudo certo, entendeu? Eu quero que ele seja muito feliz. Tenha sucesso. A equipe dele, os empresários, tudo. Mas a minha portabilidade do chip eu já troquei e aí tô seguindo minha caminhadinha. Tá bom. Qual sonho ainda você não realizou? Já sei que você, sonho é uma coisa muito lúdica. Qual sonho você ainda não realizou? Pô, não sei. Não tenho pensado em sonhos assim, não. Eu acho que dos que eu queria realizar, eu realizei todos. Que demais. Não, tem um, mas é sonho. Tá, vamos colocar de sonho só pra gente ter aquele lugar de tipo, tomara que isso aconteça um dia. Sim. Na verdade, 2. Que o segundo chegou recente na minha vida. Mas o mais importante deles, eu quero um dia sentar assim, bater um papo longo com o Michael Gladwell. Por quê? Que é um escritor que eu amo. Todos os livros dele eu tenho, li muito. Os livros dele fizeram muito bem pra minha vida. Ele é um autor, assim, um escritor fantástico. Então, Michael Gladwell é um sonho. Eu já corri atrás dele em Nova York e não consegui alcançar. Tem uma pergunta específica que você quer fazer pra ele? Tem uma coisa muito interessante. O Marcos de Castro, que é muito amigo meu, falou assim, cara, ele que me indicou esse livro, esse autor e o livro dele na época, o Tipping Point. Falou, e vocês se parecem. Ele é canadense, ele é mestiço também e tal. Eu falei, é mesmo? Aí eu fui ver, adorei ele. Os livros são fantásticos. Mas eu acho que a pergunta que eu teria é como é que você faz pra conseguir parar e escrever tanto? Então, ele era jornalista, aquela coisa toda. Sim. Escrevia pra New Yorker e tal. Mas eu teria que perguntar pra ele assim, cara, eu queria escrever mais. O que eu preciso fazer para melhorar o meu foco de escrever? Eu tenho que comprar uma estante? O que eu tenho que fazer? Tem que meditar. Esse é um. E o outro, mas esse é mais difícil. Mas um dia eu ainda... Esse é mais difícil, mas eu acho que é mais fácil acontecer do que do Michael Gladwell. Tá bom. Porque eu sou extremamente ambicioso. Eu vou jogar um dia, mesmo que brincando, golfe com o Tiger Woods. Olha. Esse eu quero. Esse é um desejo mais pra cá, assim. Tá bom. Eu quero ter essa marra, assim, de um A dia. primeira vez que você jogou, conta pra gente como é que foi. Bati bola no lago, bola pra cima, bola pra baixo, errei tudo. Fiquei com dor no ombro, todo lascado, o esporte difícil do cacete. Me lasquei inteirinho. Golfe é um esporte muito difícil. Pelo amor de Deus. Precisa ter habilidade. Hoje você tem o kit bonitinho? Tem. Olha, tá investindo. Tô lá bonitinho. Até porque os caras que eu jogo, se eu chego com um taco feio, com mala feia, os caras falam assim, não vai Não entrar. fecha negócio. Mas tenho, mulher. E sabe o que é gostoso, assim? Poder falar isso e dividir isso, né? Até pra quem assiste. Acho que se o lugar é você viajar mesmo, assim, sabe? De buscar ou futuros ou lidar com os passados. Há 3 semanas atrás, eu tava jogando golfe em Mônaco. Porra. Um cara que sai da avenida com o PC pra jogar golfe em Mônaco. Eu não quis.
queria rir, eu juro. Nossa, cara, que sensacional. Mas é verdade, porque entra nesse lugar da celebração Entra mesmo. nesse lugar de celebração. E aí, sabe o que é mais legal? Eu jogando golfe, e aí eu ouvindo uma voz em português, eu falei, brasileira, e é no pé da montanha, é lá em cima, no Qual a topo da montanha. possibilidade? Mano, era um casal de senhores, bem lordzão assim. Eu falei, vocês são brasileiros? Somos. Você é solteiro? Aí eu peguei, olhei assim e falei assim, nossa, que legal. Aí a mulher falou assim, a Kátia é o nome dela, a dona Kátia, minha amiga já. Tem um caso em Mônica, minha best em Mônica. É pouca coisa. Eu peguei o WhatsApp do marido dela, ele foi Por favor, estratégico pra pegar, foi deixa- muito legal. Eu inventei uma história. Aí ela falou assim, eu achei que você fosse americano, porque a gente tava atrasando, aqui no Golfo tem um monte de tempo. Eu falei, não, eu sou brasileiro, eu tô em Cannes, festival de publicidade e tal, não sei o quê. Ah, que legal, papapá. Eles continuaram o jogo dele, eu continuei meu jogo. No final, eu malandramente falei, eu preciso pegar o contato deles. Porra, você não acha que qualquer brasileiro em Mônaco morando nos tiozão. Aí eu peguei e tinha feito uns vídeos e umas fotos deles. Vou mandar pra você. Tchau, Herbert, boa viagem de retorno, bem. Eu, claro, eu tirei fotos de vocês. Preciso do WhatsApp pra enviar. Aí eu, malandramente, primeiro foi errado, depois eu vi que eu tava errado, eu falei, não vou consertar. Eu falei, não abre o backdrop, o black drop, era airdrop. Você errou de propósito? Eu errei na primeira vez, a segunda eu fiquei no propósito de errar, porque eu falei assim, Aí ela falou assim, dá o telefone pra ele. Eu falei, Meu amigo, eu esqueci agora o nome dele, um querido. Não é todo dia que você conhece gente que mora em Mônaco, né? E aí eu fui pesquisar, ele é presidente de um hedge fund. Tá vendo? Eu vou começar a jogar no... Quem sabe... minha amiga, deixa eu te falar. Olha, é muito bom. Vou jogar o Wolf em Angola, logo mais. Mas é isso, assim, eu tô dizendo isso tudo, mas num lugar... Eu acho que se tem alguma coisa que serve pra estar nesse lugar, batendo esse papo e conhecendo e falando sobre tudo isso, das perguntas que você faz, tem que ter sentido. Que é uma frase que eu tenho no meu livro, que é a lógica que eu tenho da vida. 1 mais 1 é 3. Não é 2. Então, essa conversa nossa, ela tem que construir um terceiro elemento. Ela tem que deixar algo, ela tem que transmitir algo. Então, quando eu falo, quando eu conto, de novo, porque fui perguntado, né, porque eu fico expondo, é porque eu sei que, de alguma maneira, constrói-se uma mensagem que vai agregar para alguém de alguma maneira. Então, é por isso que eu celebro, por isso que eu consigo com facilidade trocar tudo isso. Se você me perguntasse 10 coisas ruins, eu ia também contar 10 coisas ruins que aconteceram na minha vida. Gosto disso. Apesar de tudo isso, o que te faz acreditar que ainda vale a pena? A própria palavra. Eu não sou filosófico, não, mas é que eu entro nessas brisas. Porque a palavra valer a pena é valer, sobre valor, a pena. O que me faz valer a pena é saber que vai doer. Pena. Né? Então, vale a pena. Porque você vai ser penalizado de alguma maneira. Por N aspectos daquilo que você faz da vida. E o que me faz acreditar que ainda vale a pena é quando tá doendo, falar, vale. Porque é meu, porque gera valor. Né? Então, valer a pena, pra mim, é o que me faz continuar a entender que vale a pena. Né? Então, eu gosto dessa palavra pra caramba. Quer mandar mensagem pros seus pais? Pros meus pais? Pai, você precisa parar de ser cabeça dura. Meu pai é muito cabeça dura. Puta merda. Escute seu filho. Ele faz os exames que eu te pedi. Você quer fazer boxe com 73 anos de idade, mas tem que fazer os exames e ele não faz os exames. Mas eu acho que para os meus pais é muito mais, embora seja clichê, mas eu acho que é uma coisa importante, assim, né? Eu acho que é agradecer muito, porque eles lutaram muito para ser quem são e ter o que têm. Sobretudo, eles também continuam mantendo a simplicidade e a vontade de fazer e viver. Eu acho que a mensagem principal que eu deixo para eles continua assim, porque muitas pessoas admiram, gostam, onde eles chegam, eles compõem a mesa, compõem o espaço. Então, acho que a mensagem principal valeu a pena tudo que eles lutaram, tudo que eles sofreram, porque eles constroem não só filhos, mas muitas pessoas que eu conheço têm por eles esse carinho, porque eles sempre foram pessoas agradáveis, gentis e zelosas pelo próximo, pelo outro. Então, é um agradecer por não só ser filho, mas por muitas pessoas que também se inspiram neles. Você carrega esses valores. É muito importante. Gilberto, chegamos ao nosso destino final. Sério? Porra, senhores passageiros, portas em automático. Obrigada para quem acompanhou o programa. Um beijo grande. Se cuidem e nos vemos na próxima temporada. Tchau.
Tchau.